Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a essa trilha do Com Recrê, que é uma trilha que vai falar especificamente sobre acampamento. Né? A proposta desse Com Recrê foi que a gente fizesse várias trilhas de conhecimentos, que a gente vai unir com as palestras já das edições anteriores, da primeira e da segunda, para ficar trilhas bem sólidas, com bastante falas interessantes e que as pessoas possam achar por assuntos. Essa trilha é a nossa trilha de acampamentos. Ela está sendo realizada na terceira edição em parceria com a ABAE, com a Associação Brasileira de Acampamentos Educativos. Foram convidados para participar daqui todos os acampamentos, né, que fazem parte da ABAE e os que não fazem parte. Né? A ideia do Com Recrê é ser sempre um espaço muito democrático de fala, porque a gente gosta muito dessa construção coletiva, né? E agora você te apresenta, para quem não te conhece. Para quem não me conhece, eu sou Putin Colimoliné, né? Trabalho com acampamento já faz alguns anos, né? Sou diretor da ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, e sou editor da Recreação Magazine, de uma revista digital que também está fazendo parte aqui desse processo todo do Com Recrê. Eu sou a Nana, eu trabalho com acampamento há alguns anos e sou uma encantada por acampamento, assim, conheço alguns acampamentos, trabalhei em alguns acampamentos e adoro essa área. E esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, Sim. A ideia é essa abertura dessa trilha, né? A abertura desse bate-papo, que vão ter vários atores aí, várias pessoas, coordenadores de acampamento, pessoas que mexem bastante tempo com acampamento. Isso. Falando sobre esse assunto. Né? E a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui para dar um aquecimento você desse processo. A ABAE. O que é a ABAE? A ABAE é a Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, né? Uma associação que une alguns acampamentos justamente nesse objetivo de começar a construir coletivamente, né, as bases dessa estrutura dos acampamentos, né, desse universo dos acampamentos. É um universo bastante novo no Brasil ainda, em outros países é muito mais estruturado, né? O Brasil ainda a gente tem ainda poucos acampamentos, né, poucas crianças que vão, né, pensando na estatística de crianças do Brasil, é um número pequeno de crianças que vão para acampamentos de férias ainda, né, para acampamentos pedagógicos, acampamentos de escola, nesses passeios pedagógicos já é um número um pouco maior, né? Em São Paulo, né, a gente tem um número grande de escolas, né? Mas também muito focado nas escolas privadas, nas escolas particulares, né? As escolas públicas ainda estão se estruturando, né? Precisam de mais um apoio institucional aí maior para conseguirem ter esse universo. E a ideia é fazer esse bate-papo, que vai começar aqui, vai ser conduzido por várias pessoas, em várias palestras dentro dessa trilha de acampamento aqui no Com Recrê. E da mesma forma que a gente tem ainda poucas crianças que vão para o acampamento no Brasil, a gente tem poucos profissionais da recreação que tem como foco, que já passaram para um acampamento, foram para outras áreas e que estão dentro da recreação. Então também é uma oportunidade de você, que é profissional da recreação, que já é ou que está entrando, conhecer um pouco desse mundo dos acampamentos educativos de São Paulo. São Paulo não, né? No Brasil todo, né? No Brasil, tem acampamentos educativos em vários lugares. A ideia é estar aqui apresentando para você alguns desses, para que você possa, de repente, escolher e seguir esse caminho. Mas acho que a primeira parte para a gente começar essa trilha é entender um pouquinho mais por que acampamento? Por que esse acampamento? Por que se monta um acampamento, assim, né? Qual que é a ideia? E é bem complicado, né? Talvez seja difícil a gente explicar, por isso que ainda é um projeto que está começando no Brasil, né? Os acampamentos os acampamentos de férias não são uma cultura muito forte no Brasil, talvez justamente porque seja difícil explicar, né? Eles surgem lá atrás, há muitos anos, né, nos Estados Unidos, com essa ideia muito simples de resolver o problema das férias das crianças, né, das férias escolares. Acampamento de férias. Era uma questão bem específica de que, assim, as crianças vão para a escola durante o semestre, chega uma hora que eles não têm o que fazer e eles vão para o acampamento de férias. E essa história começa muito simples, mas com o tempo os acampamentos vão se tornando grandes empresas, né? Eles vão se estruturando e tentando oferecer cada vez mais coisas para essas crianças, né? Então, muito mais do que só o entretenimento, muito mais do que um mês de férias ali, passando no campo, com atividades soltas, ali, atividades esportivas, atividades de fazenda, né? No começo era muito cortar lenha, tirar leite da vaca, né? Muito essas atividades rurais.
o acampamento vai se estruturando como realmente um lugar de entretenimento e vão ficando com estruturas físicas muito completas, né? De piscinas, de teatro, de alojamentos super sofisticados, né? De aquecimento central, de restaurantes industriais, com refeitórios bem estruturados, né? Então, o acampamento acaba se tornando uma grande indústria, né? Que abre possibilidade para um mercado gigantesco. Ele começa com o sítio da avó, quase, começa né? juntando 10 amigos para ir no sítio da avó. E agora são empresas grandes. Como se fosse um hotel 5 estrelas, só que 4, 3, porque é importante entender que ainda existem acampamentos em menores, todos os padrões, né? Porque existem todos os tipos de bolso, todos os tipos de público. Então você tem que ter um acampamento que tem um valor mais acessível, tem um acampamento que é muito caro, né? Você tem um acampamento que é restrito para algumas pessoas, uma faixa social X, e alguns que podem ser um pouco mais democráticos, um pouco mais atingir um pouco mais de pessoas, né, com valor melhor. E, consequentemente, vão ter estruturas menores, mas, né, alguns vão parecer realmente hotéis, resorts, né, hotéis 5 estrelas, alguns vão ser ainda mais parecidos com o sítio da vovó. E aí você trouxe esse relato, né, de que a gente tem todas essas estruturas. Eu acho que mesmo os acampamentos menores também tem uma qualidade de beliche, também tem uma qualidade de banheiro, mesmo que não tenham, né, megas estruturas, eles também têm uma qualidade de atendimento. Isso estruturalmente, assim, né? Eu acho que a qualidade de atendimento dos acampamentos vem no nível muito bom de atendimento. De não ser mais um improviso, né? Sim. É um local criado especialmente para receber aquelas crianças, né? E então, aí, eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Então, você trouxe a parte da estrutura. E a parte da ferramenta humana? Ela evoluiu junto? Como que é, assim? Na verdade, o que a gente vem conversando bastante, né? Tanto eu quanto a Nana, a gente estuda isso há muito tempo, né? A gente está um pouco mais de 20 e tantos anos aí nessa área de acampamentos, e a gente, pelo nosso perfil de estudo, a gente gosta de estudar, a gente vem estudando isso, e o que a gente tem percebido é que, assim, não existe tanta diferença, assim, da estrutura física, né? A estrutura física 5 estrelas ou 1 estrela não impacta tanto no resultado final do projeto, porque o grande elemento do acampamento é o elemento humano, né? Quando a gente pensa que a gestão das pessoas, como que eu vou conduzir as crianças, qual o tipo de experiência que eu vou causar ali, qual o impacto que eu vou causar, acaba sendo muito mais marcante, muito mais relevante do que a estrutura, né? Então, eu já vi crianças saindo maravilhadas, encantadas de um acampamento que tinha uma piscininha não tão legal, uma quadra não tão legal, um campo, mas que foi desenvolvido dentro daquele espaço um trabalho com uma qualidade tão grande, né? E uma qualidade que a gente fala de relações humanas. O Pudim está falando de vínculos afetivos, né? Então, quando a gente vende e o acampamento, esse produto é o carro-chefe do acampamento, que são essas relações humanas, esse vínculo afetivo que a pessoa faz naquele local com outras pessoas, mediada por um profissional, né, que é um profissional da área de recreação, né, ela cria memórias afetivas eternas, onde adultos se lembram daquilo com uma satisfação, com um brilho nos olhos. Vontade de mandar o filho, né? Eu tenho vontade de mandar meu filho. Quem passou por acampamento tem essa vontade de mandar o filho, de mandar o neto, de mandar o sobrinho, uma experiência. E aí é fácil vender para quem passou por acampamento. O difícil é falar dessa experiência. E aí o Pudim, a gente estava conversando, ele fez um evento no começo da semana passada. Eu estava assistindo uma palestra com um George Forbes, né, que é um psicanalista bastante interessante, e ele estava falando sobre a incapacidade que a gente tem de vender uma experiência, né? Hoje a gente vê, né, o marketing divulgando isso. Eu não vendo mais um brigadeiro, eu vendo uma experiência gastronômica, né? Eu não vendo mais uma pizza, eu vendo uma experiência, né? E o acampamento mas ele fala basicamente isso, né? E ele fala assim, a gente vende uma experiência, né? Mas na forma talvez mais apropriada de falar isso, né?
eu não posso vender uma experiência, porque vender um brigadeiro gourmet não é vender uma experiência. A experiência é o que esse brigadeiro vai causar naquela pessoa no momento que ele comer. Se esse brigadeiro realmente foi feito de uma maneira muito especial, e olha que eu coloco aquilo na boca, nossa, é sensacional, que maravilha. Ali começa a experiência, né, do cliente. E a gente pode extrapolar isso para o acampamento, né? O acampamento não é por causa das 10 piscinas, não é por causa das 10 quadras, não é por causa dos 10 teatros. Não adianta eu ter muitas estruturas, muitas coisas que eu vou conseguir vender uma experiência. A experiência não é vendida, né? A experiência ela é vivida. Ela é construída coletivamente dentro daquela estrutura, né? Então você coloca várias crianças, vários jovens num determinado lugar, que lógico, pode ser bonito, pode ser mais ou menos, tal, ser bonito, mais interessante. Exato. E você começa a mediar atividades recreativas, mediar atividades dinâmicas, e através dessas dinâmicas, a gente começa a construir a real experiência, que é aquela experiência afetiva que vai causar. E a gente brinca muito, né? Eu brinco muito com os monitores, né? A gente trabalha com formação de recreadores, formação de monitores há muito tempo. E eu brinco muito com eles que, assim, não é a caça ao tesouro que ele vai lembrar. Não é o bocão que ele vai lembrar. Não é o jogo do caça aos pios que ele vai lembrar. Ele vai lembrar daquele momento que a jarra d'água caiu, que espalhou no chão, que aconteceu, não sei o que, nós tivemos que limpar, porque aconteceu isso. Ele vai lembrar de dentro da brincadeira um momento que o personagem falou uma coisa e o outro acampante entendeu uma outra coisa e teve uma conversa muito engraçada, muito divertida. Ele vai lembrar um momento em que a gente ficou esperando para esconder a pista e a gente ficou cantando uma música, e foi muito divertido. Uma roda de violão que a gente fez antes de dormir. Uma brincadeira que saiu super espontânea, dos beliches, todo mundo deitado, começou a brincar de não sei o quê. São esses pequenos momentos que criam as vivências marcantes. E aí eu acho que perfeito isso que você falou, porque aí tá o trabalho de excelência do recreador, assim, né? A gente trabalha há algum tempo na assessoria de alguns acampamentos. E aí o que a gente tem, o que a gente faz no acampamento, a gente não vai falar sobre estrutura, constrói aqui, constrói ali, porque não é a nossa praia. O nosso estudo mesmo é entender o que é este acampamento, qual é a filosofia desse acampamento, desses fundadores, né? E o que esse acampamento, que produto que esse acampamento tem, e qual é a equipe que ele precisa para executar, qual é o perfil dessa equipe. Né? Então eu acho que isso, e aí a gente está falando de acampamento, essa é a excelência de uma experiência. É quando você é assertivo nessas relações humanas, nesse conteúdo humano, né? Quando você sabe aonde você quer chegar, você sabe para onde você vai levar, né? Então, como que você vai levar essas pessoas a chegarem naquele lugar? A gente vê, assim, ainda, e isso faz parte do processo, porque a gente estudou muito, faz mais de 20 anos que a gente está, então a gente vê, assim, o acaso leva àquele lugar, né? E hoje a excelência, a gente consegue dizer, é neste lugar que você vai chegar. Então, levar por esta trilha vai fazer com que a criança, o adolescente, os adultos envolvidos consigam passar por essa mediação consciente, né, de um profissional que está instrumentalizado, tanto de ferramentas humanas, quanto de vocabulário, quanto... De jogos e brincadeiras, porque é o ferramental. De jogos e brincadeiras, quanto de filosofia do lugar. Esse profissional está imerso trabalhando neste lugar, que ele vai fazer com que essa experiência seja simplesmente inesquecível. E aí, o olhar que o acampamento tem que ter para essa equipe, ele tem que ser um olhar de investimento, de investir, né, nessa equipe. E essa é a nossa área de atuação. Assim. A gente vê algumas vezes o investimento não está tão focado no pessoal, né? Nas pessoas. E o acampamento é um serviço, né? Ele não é um produto. Ele é feito por gente.
ele é construído coletivamente numa relação entre as crianças, os jovens que estão participando, e a equipe que está produzindo o acampamento. É nesta relação que surgem todas as magias, Sim. que surgem todos os momentos especiais. Eu acho que a BAE, ela vem nessa contribuição, desse diálogo entre os acampamentos, né? E você que é um recreador que está aí nos assistindo e que está investindo em você, porque quando você opta e você escolheu, né? Você optou por participar do Conrecrer, por ter um tempo de investimento em você, você consegue com mais lucidez profissional até dizer quais são as suas habilidades, no que essa equipe pode, no que você pode contribuir para essa equipe, no que esse acampamento pode usufruir de você. Eu já fui trabalhar em alguns acampamentos que eu falo, puxa, eles nem, eu brinco assim, né, nem me usaram, né, eu nem pude contribuir tanto quanto eu gostaria, porque talvez a gente não teve tempo suficiente, talvez. Então, você que é um profissional que está dedicado a investir em você, você também tem que ter lucidez quando vai trabalhar no acampamento, para contribuir para esse acampamento. E aí eu digo no requisito humano mesmo, né? Das suas habilidades com o outro, de proporcionar essa experiência de excelência que o Pudim está falando. E eu acho que com o Recre, quando faz essa parceria com a BAE, que é muito importante, ele está dizendo para os acampamentos, se expandam, né? E se expandam. Vamos atingir o maior número de pessoas possíveis em todas as áreas, né? Isso, e se expandam dentro do que dentro do que é um acampamento, né? A gente entende a dificuldade que a empresa tem hoje de vender as pessoas. Sim. Né? Quando a gente fala em vender uma experiência, a gente está deixando de vender o prédio, né? Estou deixando de vender a minha arquitetura, a minha piscina, o meu tobogã. Estou passando a vender a minha equipe, né? O meu serviço, a qualidade de atendimento que eu tenho. E a gente entende o quanto isso é complicado, né? O quanto é difícil estruturar um trabalho que você confie. Eu acho que fica mais fácil, a gente estava conversando um pouco antes, e você trouxe aquela questão do hotel. Fala um pouquinho o que você estava falando, porque os hotéis são meio parecidos, né? E aí o que eu vou sair desse hotel e vou voltar encantado com aquela semana de férias que eu tive, com aqueles 3 dias, com aquele final de semana que foi incrível. E aí o Pudim trouxe essa fala. A gente pode comparar, acho que alguns estabelecimentos diferentes. Por exemplo, vamos pensar que eu estou num parque temático lá, X. Não, sei lá, Beto Carreiro World. Eu posso assistir shows, espetáculos, coisas muito legais ali, e isso não vai me causar uma experiência afetiva, emocional, de relacionamento com pessoas que me faça, quero morar aqui no Beto Carreiro, para sempre. Né? O que a gente vê no acampamento, a criança às vezes entra chorando que ela não quer ficar no acampamento, e ela sai do acampamento falando assim, eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui para sempre. Existe um processo de, puxa, aqui é o meu lugar, né? Aqui eu sou escutada, aqui eu faço parte, eu sou enxergada de uma forma especial. Atendida, né? As relações humanas acontecem de uma maneira tão intensa que, assim, puxa, esse lugar é pra mim. É assim que eu queria que o mundo fosse, né? Um lugar onde a gente tem voz, onde a gente tem valor, onde a gente tem é notado, né? Onde a nossa experiência como ser humano é vivida integralmente, né? Eu não sou podado de algumas coisas da experiência integral do ser humano, né? E quando eu vou no parque, talvez eu me encante com a arquitetura, me encante com o show, com tudo. Mas legal, o ano que vem eu posso vir de novo, 1 dia, 2 dias, mas não é aquela história que eu quero morar no parque. Sim. No hotel, em geral, também. Eu vou num hotel, um hotel é bonito, a alimentação é ótima, a arquitetura é bacana. Eu tenho aquela experiência e tal. Às vezes eu quero voltar pro hotel, às vezes eu quero conhecer um hotel diferente. Mas existem alguns hotéis que conseguem parecido com o acampamento, né? Se a mediação dentro do hotel... Feito pela equipe de monitoria. Existe uma equipe de recreação, uma equipe de monitoria que faz com que as pessoas interajam entre si, as famílias entre si. O que acontece? As famílias começam a voltar sempre para o mesmo hotel. Né? Muitos vão hotéis... fazendo vínculos até de combinar data, assim, né? Vamos voltar em tal data, né?
E acho que os hotéis começaram isso a estudar muito até antes que os acampamentos, né? Eu, há 30 anos atrás, trabalhei num hotel que tinha muito isso, nessa pegada de que, assim, Acho que foi eles mais. investiam... Não, foi há 32 anos. 32 anos atrás, eu estava em Monte Verde, trabalhando num hotel, numa empresa que tinha uma cabeça muito legal, né? Eu acho que eu comecei por aí já, de uma maneira muito legal, né? Vendo o quanto o trabalho da recreação impactava os hóspedes, ao ponto dos hóspedes marcarem para as férias que vêm se encontrarem na mesma semana de novo. E você via recorrentemente os mesmos hóspedes se encontrando, as crianças crescendo juntas, sendo amigas, o pai, a mãe, a avó, o tio, já se conhecendo, já se encontrando fora do hotel às vezes para fazer outras atividades. Então a gente percebia o quanto a equipe de mediação, a equipe de lazer, de recreação, de monitores, fazia com que esse impacto que hoje a gente procura nos acampamentos, que é esse start, assim, porque uma coisa eu adorava. Eu gosto de muitas coisas, né? Outra coisa me encantar. Eu vou num show, eu adorei o show. Eu quero assistir aquele show de novo? Não. Talvez mais uma vez, né? Daqui a um tempo, queria até assistir de novo. Mas não é uma coisa que eu me encantei, né? Outra coisa é me encontrar num universo, e acontece no acampamento, da criança chorar na saída e falar assim, eu não quero ir embora. Puxa, mas você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe, não gosta da sua família? Nossa, eu adoro minha casa, eu adoro minha família. Mas aqui virou um lugar muito especial, né? E eu quero voltar, e eu quero voltar. E até quando a gente pensa em empresa, né, até financeiramente, o acampamento obter esse resultado, né, desse envolvimento afetivo, emocional, faz com que a criança volte por muitos anos, né? As crianças fiquem fiéis àquele acampamento. Ela não quer... Porque uma coisa é eu achar um acampamento uma coisa legal. E daí talvez na próxima férias eu quero ir em outro acampamento. Uma experiência legal. Eu quero ir no outro acampamento, vou conhecer. Que legal. Outra coisa é você ter esse envolvimento master. Tá bom? Era isso que Nosso tempo tá acabando, e aí eu queria que você finalizasse, assim, né? Que eu acho que hoje os acampamentos tiveram essa evolução humana também, né? Quando a gente estuda o desenvolvimento, quando a gente estuda as relações, quando a gente investe em pessoas, quando a gente investe no bem-estar dessas pessoas dentro do nosso espaço, que é o acampamento. Então, quando você começou lá dizendo, né, da evolução estrutural, e a nossa atenção hoje essa evolução também desse atendimento para chegar nesse encantamento que você falou, queria que você fechasse, assim, né, da importância dos acampamentos estarem juntos para que esse próximo passo, para que eles consigam atingir o maior número de pessoas e outras pessoas pensando em montar acampamentos também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito encantada. Que missão é essa? com essa área de acampamento, eu venho estudando e curtindo isso há muito tempo, trabalhando nessa área. E eu acho que é justamente isso. A gente passou por etapas que são etapas naturais. A gente passou por a etapa do produto, de tornar meu acampamento mais interessante como produto, então mais bonito, com uma arquitetura mais bacana, com uma infraestrutura melhor, com chuveiro, com piscina, com isso. A gente passou por essa segunda onda, né, que eu acho que, na minha opinião, é muito mais importante ainda, da gente começar a investir na experiência, né, mesmo entendendo que a gente não consegue vender a experiência, mas a gente pode vender uma promessa de experiência, né, a experiência uma oportunidade, de viver uma oportunidade da pessoa viver. De uma grande vivência. E as pessoas, então, eu acho que o nosso maior marketing do acampamento é o acampante, é o ex-acampante, né? Então, quando você consegue criar esses momentos que são realmente inesquecíveis, positivamente inesquecíveis lá dentro do acampamento, essa criança, esse jovem, esse adulto, quando vira, vai ser o maior divulgador, né? O maior difusor desse conceito do acampamento. E daí, eu queria parabenizar a BAE, né, por estar aqui junto no Com Recre, né? Acho que é legal a gente ter essa possibilidade das associações de acampamento, associações de recreadores, né? Eu sempre gostei muito da associação, né? Eu acho que o mundo não se faz sozinho, o mundo se faz coletivamente. Então acho que a gente está conseguindo construir um passo muito bacana com o Com Recre, com a BAE participando aqui. E vai ser muito bom a gente poder ouvir pessoas falar sobre acampamento. Acho que é uma coisa que tem muito a trazer de positivo para o mundo, vai ser muito legal. Quem passa por experiências boas conseguem transmitir coisas boas,
Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, a contribuição que o acampamento traz para quem trabalha e para quem vive esse momento, passar coisas boas para essa sociedade, viver coisas boas, ter coisas boas para falar e para passar, né? E vivido, como diz o Pudim. Só faz sentido. Se for sentido. Se for sentido, que a gente tem que viver e a gente tem que experimentar, né? Então, espero que vocês tenham gostado do bate-papo despretensioso aqui pra gente falar um pouquinho sobre acampamento, sobre a nossa visão, o que a gente acredita. De um produto tão complexo. De um produto tão complexo, que a gente adora estudar, adora entender, e a gente vem trabalhando para aperfeiçoar esse mercado há tanto tempo, né? Aqui, ali, a gente já passou por vários lugares, sempre tentando trazer essas contribuições e aperfeiçoar esse... Porque a gente acredita que é um movimento de transformação social. Né? O acampamento consegue transformar a sociedade. É uma sementinha que a gente vai plantando ali, é um laboratório onde a gente permite que as crianças cresçam protegidas por bons mediadores, e isso faz com que as crianças se transformem, tá bom? Termina com a sua frase que eu adoro, só faz sentido. E só faz sentido se for sentido, tá bom? É uma vivência que tem que ser sentida. Sintam vocês, vivam vocês, pra gente poder conversar mais sobre isso. Tchau, Até mais. tchau.